Cavalo indomável seria sacrificado, mas cachorro caramelo fez algo inacreditável. O que era para ser uma manhã tranquila na vila virou um espetáculo inacreditável. O cavalo conhecido como indomável, temido por sua força e temperamento imprevisível, escapou durante um treino e quase causou um desastre na feira central. O que ninguém esperava é que, no meio da confusão, um cachorro caramelo, daqueles que vivem soltos pela vila e são queridos por todos, daria o primeiro passo para mudar completamente o destino do animal e da comunidade inteira. O que esse cachorro fez vai desafiar tudo o que você acredita sobre lealdade, instinto e convivência. Acompanhe essa história cheia de emoção, reviravoltas e momentos inesquecíveis, onde até os mais improváveis se tornam heróis. Já deixa o like no vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada que está só começando. O sol mal tinha rompido o véu da madrugada quando a tranquilidade da vila foi rasgada por um som agudo e aterrador. Era um relincho potente, vibrando no ar úmido da manhã. Um barulho seco de madeira quebrando se seguiu. Depois, o galope. Pesado. Rápido. Descontrolado. Do alto do morro onde dormia enrolado sob um banco de madeira, o cachorro caramelo abriu os olhos. O corpo magro estremeceu ao ouvir o tumulto vindo do centro da vila. Ele se levantou devagar, sacudindo o pó do pelo queimado de sol, e observou. Não havia dúvida, algo grave havia acontecido. Na praça principal, o caos já se formava. O indomável, um imponente cavalo baio de crina desgrenhada e olhos flamejantes, vinha descendo desgovernado entre barracas de verduras, mesas viradas e feirantes assustados. Todos corriam. Alguns gritavam. Outros apenas observavam, paralisados. O indomável era famoso na vila. Famoso por ser impossível de montar, por quebrar cercas, por ferir quem tentasse se aproximar com rédea. Fora trazido anos antes por um criador arrogante que jurava domá-lo para as competições da região. Não durou muito. O cavalo resistia a tudo, safreios, vozes, chicotes, afagos. Acabou encurralado em um pasto no alto da fazenda dos Amaral, de onde agora havia fugido. A feira, que naquele dia inaugurava a temporada da colheita, virou uma corrida de esconde-esconde. O cavalo derrubou caixas, mesas, um varal de pano de prato. Um senhor escorregou. Uma criança chorou. E então, sem aviso, o indomável parou. No meio da rua, entre o cavalo e a multidão, estava o caramelo. Quieto. Sentado. Ele não rosnava. Não latia. Apenas observava o animal com a calma de quem já tinha visto muita coisa no mundo. Sai daí, cachorro! Gritou alguém. Mas o caramelo não se mexeu. E o cavalo, por um instante, também não. Havia ali um silêncio estranho. Um elo que ninguém entendeu. O indomável bufou. O caramelo piscou devagar. O cavalo deu 2 passos à frente, lentos, não ameaçadores. Aproximou-se. A tensão aumentou. A multidão prendeu o fôlego. O caramelo se levantou. Sem medo, deu a volta no animal e começou a andar devagar, como se o convidasse a segui-lo. O indomável hesitou. Moveu uma orelha. Olhou ao redor. Depois, como se estivesse cansado de brigar com o mundo, começou a seguir o cachorro rua abaixo. De cabeça baixa. Sem violência. As pessoas não sabiam se aplaudiam ou se corriam. Alguém registrou com o celular. Outro filmou. O vídeo logo ganharia o mundo, mas naquele momento, o que importava era a paz repentina. O caramelo conduziu o cavalo até a sombra de uma paineira. Sentou-se novamente. O indomável abaixou o pescoço. Ambos ficaram ali, como 2 velhos conhecidos. Como se entendessem sem precisar de linguagem. Nas horas seguintes, a vila ferveu em conversas. Esse cachorro tem pacto com o santo. Dizia a dona Hermínia. Cachorro velho, sabedoria antiga, murmurava o senhor Nicanor, tomando chimarrão. Isso não é natural, disse um rapaz, desconfiado. Bicho desses é perigoso. Na prefeitura, reuniões emergenciais.
A feira fora um fracasso. Havia prejuízo. Uma senhora torcera o tornozelo. A ideia de sacrificar o cavalo começou a surgir de novo, sussurrada primeiro, depois repetida em tom sério. Mas agora havia um complicador, o cachorro. O caramelo parecia ter algum tipo de influência sobre o indomável. O novo veterinário da cidade, recém-chegado e ainda desconfiado dos modos da vila, foi chamado a opinar. O rapaz, de nome reservado e olhos atentos, confessou que nunca vira nada igual. Ele examinou o cavalo à distância. Não quis se aproximar. É instável, disse. Mas, e esse cachorro, e é como se o acalmasse. E então, doutor? Perguntou um dos vereadores. Qual a solução? O veterinário hesitou. Preferia não ser responsável por nenhuma decisão extrema. Sugeriu observação. Isolamento. Afastar o cavalo da zona urbana e, se possível, manter o cachorro por perto. O cachorro? Retrucou um dos fazendeiros. Ele é de rua. E parece que é o único que consegue lidar com esse animal, disse o veterinário, num tom calmo. Nos dias que se seguiram, o caramelo passou a dormir perto da fazenda dos Amaral. Escolheu uma sombra ao lado da cerca. O cavalo, que antes vivia inquieto e selvagem, agora o observava com curiosidade. Às vezes, até se deitava por perto. As crianças começaram a visitar o lugar, sentadas à distância, observando. A professora da escola local levou os alunos para desenharem os dois animais. E ali, entre rabiscos e cadernos, nasceu a ideia de um projeto de convivência animal. Esse cachorro é mais do que parece, dizia a professora. A comunidade começou a se dividir. Parte queria manter o cavalo vivo e dar uma nova chance. Parte via o indomável como um risco iminente. No entanto, o elo entre os dois animais se fortalecia a cada dia. E o caramelo, que antes era apenas mais um entre tantos vira-latas da vila, agora era chamado carinhosamente de o pequeno, pela forma como conduzia tudo com delicadeza. Ele não precisava de ordens. Não precisava de palavras. Bastava a sua presença. Numa tarde chuvosa, quando a vila parecia tomada pela névoa e o cheiro de terra molhada, o indomável teve um novo surto. Relinchou forte, quebrou parte da cerca e correu desorientado pelos campos da fazenda. Homens tentaram contê-lo. Nada funcionou. Mas quando o caramelo chegou, encharcado, sujo de barro até as patas, o cavalo parou. Simplesmente parou. Naquela noite, em uma nova reunião na Câmara, foi decidido que o cavalo não seria mais considerado um risco. Seria feito um programa experimental com o veterinário, a professora e a observação do caramelo como peça-chave. O indomável estava a salvo, por enquanto. Mas muitos ainda não aceitavam essa solução. E as coisas estavam longe de se resolver. O vento assobiava pelas colinas quando o veterinário abriu pela primeira vez o velho caderno de anotações no pasto da fazenda dos Amaral. Sentado num banquinho de madeira, com os pés enterrados no barro fresco da manhã, ele mantinha os olhos atentos à dupla improvável, o cavalo indomável, inquieto, mas menos agressivo, e o cachorro caramelo, o pequeno, deitado à sombra do galpão, com o olhar sereno, quase meditativo. A cada dia que passava, algo ficava mais claro, havia ali uma comunicação invisível. Ele não comanda. Ele acompanha, murmurou a professora Clara, que também observava a distância. Ela era uma mulher de meia idade, firme, de cabelo preso em trança e fala mansa. Com formação em etologia animal, abandonara a cidade grande anos antes para viver na vila. Tinha paixão pelos animais e pelas crianças da escola local. Quando ouviu sobre o laço entre o cachorro e o cavalo, sentiu algo despertar, algo que não via desde a juventude. É como se ele ensinasse o cavalo a confiar, disse Clara. Ou como se estivesse reaprendendo junto com ele, completou o veterinário, ainda mais fascinado. O clima da vila começava a mudar. As rodas de chimarrão agora incluíam longas discussões sobre o caso do cachorro e do cavalo. Na padaria, entre fornadas de pão caseiro, o padeiro João trocava teorias com a costureira Lourdes sobre o poder místico do caramelo.
No armazém, Dona Hermínia agora levava bifes extras para dar força pro herói da vila. E o vídeo, filmado no dia da feira, havia ganhado as redes sociais. Uma influenciadora rural repostou com a legenda "E quando o instinto supera a razão". A gravação já tinha mais de 200 mil compartilhamentos. E embora a vila não ligasse muito para a fama virtual, os primeiros turistas começaram a aparecer, querendo conhecer o cachorro que domou o cavalo selvagem. O prefeito, de olho no movimento crescente, sugeriu transformar o local num ponto turístico rural. É só manter os dois por perto, fazer um cercadinho bonito, cobrar uma entrada simbólica. Pode virar o orgulho da cidade. Mas o veterinário não gostou da ideia. Nem Clara. Eles não são atrações, disse ela. São seres vivos que estão se curando um com o outro. E forçar isso pode quebrar o elo, completou o veterinário. Isso não se comanda, se respeita. O prefeito torceu o nariz. Não gostava de perder oportunidades de ganhar votos. Mas a opinião pública estava se inclinando para o lado dos animais. Pelo menos por enquanto. Na fazenda, os dias passavam com uma estranha harmonia. O indomável, que antes nem permitia aproximação, agora aceitava a presença de Clara e do veterinário. Nunca deixava que tocassem nele, mas não fugia. E o pequeno estava sempre por perto. Às vezes, andava em círculos. Outras vezes, apenas deitava à sombra. Numa manhã especialmente fria, Clara levou uma toalha velha e cobriu o caramelo. Ele não se moveu, apenas abriu os olhos e voltou a fechá-los, como se agradecesse em silêncio. Na mesma tarde, o indomável relinchou de forma diferente, não agressiva, mas como um chamado. O cachorro se levantou e foi até ele. E foi ali, diante dos olhos atentos dos dois humanos, que aconteceu. O cavalo abaixou a cabeça até encostar o focinho no lombo do cachorro. Uma cena breve. Sutil. Mas arrebatadora. Clara se emocionou. O veterinário ficou mudo. A notícia se espalhou rapidamente. Nem todos estavam felizes com os acontecimentos. Joaquim Amaral, o herdeiro da fazenda, via o cavalo como um problema. Não se importava com o vínculo, muito menos com vídeos ou turistas. Seu interesse era o campo, o gado, os resultados. E o indomável era, para ele, um desperdício de pasto. Esse cavalo vai machucar alguém ainda, se dizia para os trabalhadores. E quando isso acontecer, vão botar a culpa em mim. O que ninguém sabia era que Joaquim já havia entrado em contato com um treinador profissional de outra cidade. Um homem conhecido por resolver casos difíceis ou com rapidez. Sua fama vinha com um histórico nebuloso, métodos questionáveis, pressa e pouca sensibilidade. Mas Joaquim queria resultados. E o treinador estava a caminho. Na escola, os alunos agora faziam desenhos diários da dupla. Clara organizava rodas de conversa, incentivando os pequenos a pensar sobre cuidado, paciência e respeito. O projeto foi batizado de A Linguagem do Silêncio e recebeu apoio da Secretaria de Educação. Na praça, estátuas de madeira começaram a ser esculpidas por um artesão local. A ideia era erguer uma peça simbólica com o cachorro e o cavalo lado a lado, como representação de confiança e superação. A vila inteira se envolvia. Mas os sinais de tensão estavam surgindo. Numa noite chuvosa, o pequeno não foi visto em seu lugar habitual. Os moradores acharam estranho. Clara e o veterinário procuraram ao redor, chamaram, apitaram. Nada. Era como se tivesse evaporado. Sem ele por perto, o indomável voltou a se agitar. Não com a fúria do passado, mas com inquietação. Andava em círculos, relinchava mais alto, e recusava alimento. 3 dias depois, o treinador chegou. De chapéu largo e voz rouca, prometeu domar o cavalo em 2 dias. Trouxe cordas, instrumentos e um olhar impaciente. O cachorro era uma distração. Agora vamos fazer do jeito certo. Clara tentou impedir. O veterinário protestou. Mas Joaquim tinha o controle da fazenda. E o treinador começou seu trabalho à força. Na manhã seguinte, um barulho diferente ecoou pela vila.
Um som de pânico. O cavalo, amarrado e forçado, havia reagido com violência. Nada aconteceu com ninguém, mas o galpão foi danificado, o treinador levou um coice no ar sem se ferir gravemente, e o cavalo escapou dos laços. E então, como por milagre, o caramelo reapareceu. Surgiu vindo do mato, com a pata traseira ferida e o olhar cansado. Mais firme. Correu, soltentou, até o cavalo. E o indomável, num gesto que ninguém esperava, caminhou até ele. Encostou-se com delicadeza. E ficou ali, imóvel. O treinador foi dispensado imediatamente. O povo se reuniu. Agora, ninguém mais duvidava. O vínculo era real. O céu estava cinzento na manhã seguinte ao retorno do pequeno. A vila despertava lentamente, enquanto as nuvens pesadas prometiam mais um dia de garoa fina. O cheiro de terra molhada tomava o ar, misturado ao perfume amadeirado dos pinheiros e ao leve aroma de pão assando na padaria. Na varanda da escola, a professora Clara passava os olhos pelas páginas do jornal local. A manchete ocupava quase metade da primeira página, cachorro caramelo salva cavalo após intervenção fracassada. A matéria falava sobre o retorno repentino do pequeno, a recusa do cavalo ao tratamento do treinador e o gesto silencioso entre os dois que silenciou até os mais céticos da vila. Um fotógrafo amador havia registrado o momento do reencontro. A imagem, agora em preto e branco, estampava o jornal, o indomável abaixando o focinho até quase encostar na cabeça do cachorro, que, mesmo ferido, mantinha-se firme. Clara sorriu ao ver a foto. Não um sorriso de satisfação, mas de respeito. Ali estava, diante dos olhos de todos, algo que só os puros de espírito pareciam compreender, a força não vinha do domínio, mas do vínculo. E o pequeno era, indiscutivelmente, o fio que mantinha o indomável em equilíbrio. Na fazenda dos Amaral, as coisas estavam mudando. O treinador já havia ido embora, irritado, prometendo nunca mais voltar. Joaquim, forçado pela opinião pública, agora se limitava a manter distância do cavalo e do cachorro. O veterinário assumirá oficialmente o acompanhamento da dupla. Instalou uma pequena tenda de observação próxima à área onde os animais descansavam, e Claro auxiliava nas anotações comportamentais. Era tudo feito com cuidado, sem cercas altas, sem laços, sem comandos. Apenas presença e paciência. O pequeno agora andava com dificuldade, mas não deixava de cumprir sua função. Todo dia, ao amanhecer, ele se levantava devagar e caminhava até onde o indomável pastava. Às vezes, apenas sentava por perto. Outras, circulava ao redor dele como quem delimita território. E o cavalo seguia seus movimentos com atenção, como se fossem coreografados. Uma tarde, quando Clara tentava se aproximar com um balde de água e curativos para a pata do cachorro, o cavalo avançou lentamente em sua direção. O gesto não foi de ataque, mas de alerta. Ela entendeu o recado. Ele cuida, sussurrou, emocionada. Ele protege o pequeno. A vila se transformava. Aos poucos, as ruas ganharam placas com dizeres curiosos, área protegida por um cachorro caramelo. Em uma esquina, um mural começou a ser pintado com cenas da amizade dos dois. E no fim da rua principal, perto da igreja antiga, uma barraca passou a vender broas com o nome ou receita do pequeno ou uma homenagem carinhosa da comunidade. Mas nem todos estavam em festa. A prefeitura, pressionada por compromissos econômicos, continuava discutindo formas de transformar o fenômeno em algo lucrativo. Um empresário de fora da cidade sugeriu montar um pequeno centro de visitação, com apresentações semanais da dupla. Outra proposta falava em treinar outros animais usando o mesmo método do cachorro. Clara foi firme: no que vocês chamam de método, nós chamamos de respeito. E isso não se vende. Enquanto os adultos discutiam e os políticos traçavam planos, as crianças da vila faziam algo muito mais valioso: aprendiam. A turma de Clara passou a registrar em cadernos as atitudes diárias do cavalo e do cachorro. Desenhavam expressões, mapeavam comportamentos, inventavam histórias com base no que viam. A conexão entre o homem e os animais era traduzida em arte. Numa manhã de sábado,
um menino chamado Luan, de apenas 8 anos, perguntou: professora, por que o pequeno nunca teve um dono? Ela sorriu e respondeu com calma: porque ele nasceu para ser livre. E mesmo assim, escolheu ficar. Luan ficou pensativo, depois escreveu na sua redação: o pequeno não tem dono, porque é amigo. E amigo a gente não manda. A gente cuida. A pata do pequeno melhorava lentamente. O veterinário aplicava medicamentos naturais e compressas com chá de arnica, uma tradição ensinada por Dona Lourdes, a costureira da vila, que também era rezadeira e conhecia as forças da terra. Esse caramelo tem energia de guardião, dizia ela enquanto preparava os emplastros. E guardião a gente trata com carinho, não com pressa. Em troca, o pequeno a visitava todas as manhãs. Sentava na porta da casa e esperava que ela lhe desse um pedaço de pão. Depois, partia com tranquilidade para a fazenda. Era como se soubesse de tudo. O tempo passava. Os dias ficavam mais claros, o frio ia embora aos poucos. A primavera começava a surgir com tímidas flores nos arbustos e um novo perfume no ar. E com ela, a notícia que sacudiria novamente a vila: uma equipe de televisão anunciava uma reportagem especial sobre o caso do cavalo e do cachorro. Viriam da capital, com drones, câmeras, microfones e perguntas afiadas. O veterinário foi contra. Clara também. Mas o prefeito, pressionado, aceitou. Será bom para a cidade. E se controlarmos bem, pode ajudar outros animais. A gravação foi marcada para uma tarde de sexta-feira. Na véspera da filmagem, um novo desafio surgiu. O indomável estava inquieto. Recusava a comida. Andava de um lado para o outro, relinchava alto, bufava. O veterinário examinou tudo, sem febre, sem ferimentos. O pasto estava limpo. Não havia explicação aparente. Clara então percebeu: havia um grupo de homens do outro lado da cerca, curiosos, fazendo barulho, tirando fotos, provocando. Eles invadiram o espaço dele, disse com raiva. O pequeno, já deitado perto do cavalo, se levantou. Com um latido curto e firme, correu até a cerca e parou diante dos homens. Não rosnava. Apenas observava. Um deles tentou espantar o cachorro com um assovio. O indomável relinchou com força. O grupo recuou, assustado. Clara então teve certeza: o vínculo entre os dois não era apenas amizade. Era pacto. Era proteção mútua. Onde um estivesse, o outro jamais permitiria ameaça. No dia da filmagem, a vila amanheceu em silêncio. Todos estavam ansiosos. As crianças vestiam camisetas com desenhos da dupla. Dona Lourdes preparava bolos para receber os visitantes. A praça estava enfeitada com fitas coloridas. Mas na fazenda, tudo era contido, respeitoso. A equipe de TV chegou e foi imediatamente instruída: sem tocar nos animais, sem flash, sem barulho excessivo. Tudo seria feito à distância. Os repórteres se preparavam para captar a imagem da amizade, mas o que viram foi mais do que isso. Na frente das câmeras, sem adestramento, sem comandos, o cachorro Caramelo caminhou lentamente até o centro do pasto. Parou. Sentou-se. E esperou. O cavalo, de longe, olhou. Depois de alguns minutos, troteou até ele. Parou ao lado do cachorro. Baixou a cabeça. E se deitou, num gesto que ninguém imaginava. A vila silenciou. A equipe de TV filmou tudo, sem precisar dizer uma palavra. O momento falava por si. Ao final daquele dia, Clara escreveu em seu diário: hoje não foi um espetáculo. Foi uma oração. Uma oração sem palavras, feita por dois seres que nos ensinam todos os dias que afeto não se impõe, se conquista. Que confiança não se compra, se constrói. E que os verdadeiros heróis e não têm dono. A primavera anunciava seu auge quando uma tempestade inesperada começou a se formar no horizonte da vila. Nuvens carregadas, cinza escuro, escondiam o sol, e um vento frio atravessava as ruas, trazendo um pressentimento de mudança. Na fazenda, o clima era diferente.
O indomável parecia sentir a ameaça no ar. O cachorro Caramelo, que até então se mantinha calmo mesmo nos dias mais movimentados, estava inquieto. Seu olhar, usualmente tranquilo e confiável, agora era nervoso e preocupado. Clara notou as mudanças imediatamente. Naquele instante, soube que algo estava por vir e que eles precisariam estar prontos. O veterinário estava preocupado com o estado dos animais. A pata do pequeno ainda não estava completamente cicatrizada, e a agitação do indomável indicava que a tempestade poderia ser mais do que um simples fenômeno climático. Eles sentem coisas que nós nem imaginamos, comentou o veterinário, enquanto fazia um exame rápido no cachorro. É verdade, respondeu Clara. Mas precisamos protegê-los. Enquanto isso, Joaquim Amaral, observando tudo de sua casa, continuava a alimentar a ideia de se livrar do cavalo problemático. A chegada do treinador havia falhado, mas ele não desistiria tão facilmente. Para ele, o cavalo representava um empecilho, e a tempestade parecia ser a chance perfeita para resolver isso de uma vez por todas. Se o tempo piorar e o cavalo fugir de novo, ninguém vai ter que se preocupar, murmurou para si mesmo. O plano de Joaquim não era explícito, mas sua falta de cuidado e decisão impensada em tempos difíceis colocaria toda a vila em alerta. As primeiras gotas de chuva começaram a cair no fim da tarde. Clara e o veterinário correram para preparar um abrigo improvisado no galpão antigo. Empilharam feno, ajeitaram lonas, montaram camas improvisadas para o cachorro e para o cavalo. Tudo o que podiam fazer para minimizar os efeitos da tempestade. O pequeno se abrigou logo, mas o indomável relinchava e agitava-se, recusando-se a ficar dentro do galpão. Ele não gosta de ficar preso, se explicou Clara. O cachorro, percebendo a inquietação do cavalo, levantou-se e foi até ele. Começou a latir baixinho, como se tentasse acalmá-lo. E então, para a surpresa de todos, o cavalo seguiu o Caramelo e saiu para a chuva. O veterinário quis correr atrás, mas Clara o deteve. Ele está seguindo o pequeno, disse com firmeza. Eles sabem o que fazem. Mesmo com a tempestade aumentando, o cachorro Caramelo liderava o cavalo pelo campo aberto, em direção a um velho galpão abandonado, esquecido pela maioria da vila. Onde será que eles estão indo? Perguntou o veterinário, preocupado. A chuva agora caía com força, o vento soprava forte, e os relâmpagos iluminavam a paisagem. A vila toda estava em alerta. As crianças que haviam se acostumado a visitar o cachorro e o cavalo agora estavam em casa, sob os cuidados de suas famílias, ouvindo o barulho da tempestade com medo e expectativa. Clara e o veterinário, equipados com capas impermeáveis, lanternas e a coragem que só quem ama pode ter, seguiram os dois animais pelo campo enlameado. Chegaram ao galpão abandonado, onde encontraram o indomável e o pequeno já abrigados, apesar da chuva que ainda caía levemente dentro do local devido às frestas. O galpão era velho, de madeira desgastada pelo tempo e pela falta de manutenção, mas tinha uma estrutura que protegia dos ventos mais fortes e da maior parte da chuva. Havia também um pequeno feno guardado num canto, e um balde de água parada. Como eles sabiam? Clara perguntou, emocionada. O veterinário sorriu, admirado. Eles têm uma conexão com a natureza que a gente nunca vai entender totalmente. Eles sabem onde estar seguros. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a vila se reuniu no centro da praça, ouvindo o barulho distante e orando silenciosamente pelo bem-estar dos dois heróis. Na manhã seguinte, o sol reapareceu tímido, quebrando as nuvens escuras e trazendo um alívio para todos. O pequeno estava mais quieto, mas mais alerta. O indomável parecia mais calmo, e até aceitou um pouco de feno das mãos cuidadosas do veterinário. Mas a tempestade havia deixado marcas. O galpão antigo tinha sofrido danos, com parte do telhado desabado, e o pasto estava enlameado e cheio de buracos, perigosos para um cavalo. Clara e o veterinário sabiam que precisariam agir rápido para evitar acidentes. Enquanto trabalhavam para reconstruir o abrigo, Clara recebeu uma visita inesperada. Dona Lourdes trouxe uma caixa com ervas medicinais, remédios naturais e alimentos para fortalecer o cachorro e o cavalo. Eles precisam de cuidado e paciência, minha filha.
A natureza dá e tira, mas também ensina, disse Lourdes, com a sabedoria nos olhos. A ajuda da mulher foi crucial para que o pequeno se recuperasse totalmente. Ela ensinou Clara e o veterinário a preparar chás calmantes para o indomável e pomadas naturais para proteger as patas do cavalo do barro e da umidade. Com o tempo, a vila começou a se unir mais do que nunca. As diferenças entre moradores, políticos e fazendeiros pareceram menores diante do que estavam vivendo juntos. Mesmo Joaquim, diante da força do vínculo entre os animais e a população, teve que recuar e aceitar a situação. Mas uma nova reviravolta se aproximava. O veterinário descobriu que o cavalo estava sofrendo de uma antiga lesão na perna, que poderia comprometer sua mobilidade caso não fosse tratada corretamente. Era uma notícia difícil. O tratamento seria longo, delicado, e exigiria muito mais do que amor, demandaria recursos, tempo e confiança. Enquanto isso, o pequeno, que até então havia sido o pilar da força emocional da dupla, começou a demonstrar sinais de cansaço. Sua energia diminuía, ele parecia mais introspectivo e hesitante. Clara percebeu o conflito interno do cachorro Caramelo, dele queria proteger o amigo, mas sentia as limitações do próprio corpo. Era um momento crucial para o vínculo dos dois, um teste que definiria se a amizade sobreviveria às adversidades. A vila se mobilizou para ajudar. Crianças organizaram uma campanha de arrecadação para custear o tratamento do cavalo. As donas de casa fizeram bolos e rifas. O armazém doou suprimentos. Clara, com a ajuda do veterinário, começou a desenvolver um programa de reabilitação para o indomável, que incluía exercícios diários e sessões de fisioterapia. Cada pequeno progresso do cavalo era comemorado. Cada passo dado era um triunfo. Mas a luta estava longe de terminar. O pequeno continuava ao lado do amigo, mesmo quando suas forças pareciam se esvair. O sol da manhã brilhava forte, dourando as folhas das árvores e espalhando um calor reconfortante pelo ar. A vila despertava lentamente, depois de dias chuvosos e tempestuosos. As marcas da tempestade ainda estavam presentes, a terra encharcada, algumas ruas com pequenos riachos formados pelas chuvas, e as folhas amassadas no chão, mas havia também uma nova esperança, um sentimento de renovação que pairava no ar. Na fazenda, Clara já estava no galpão reconstruído, preparando a área para a sessão de fisioterapia do indomável. A dor antiga que o cavalo carregava na perna esquerda era um desafio para todos, mas a equipe que cuidava dele estava determinada a não desistir. O pequeno, mesmo com sua pata cicatrizada, não se afastava. Ele ficava próximo, atento a cada movimento do cavalo, quase como um fiel escudeiro. Clara observava a cena e pensava na força daquela amizade que ia além da linguagem, da espécie, da razão. Um elo formado no silêncio, na confiança. O programa de reabilitação começava cedo. Clara, com a ajuda do veterinário, orientava os movimentos do indomável, cuidadosamente, respeitando cada sinal de dor ou cansaço. Os primeiros exercícios foram simples, alongamentos suaves e caminhadas curtas, sempre com o pequeno ao lado, como incentivo silencioso. No começo, o cavalo mostrava resistência, tentando se afastar das atividades, principalmente quando sentia dor. O pequeno, porém, latia baixinho, empurrava com o focinho, demonstrando que não desistiria. Foi um momento de conexão profunda. Enquanto isso, a vila estava em festa. As crianças preparavam um evento para arrecadar fundos para o tratamento. Cada casa contribuía com o que podia, bolos, quitutes, artesanatos. Na praça principal, um palco foi montado. Dona Lourdes, sempre com seu jeito sábio e tranquilo, liderava a organização das comidas e das atividades culturais, que incluíam músicas tradicionais, danças folclóricas e contação de histórias sobre os animais da região. A cultura local, com suas tradições simples e seu amor pela natureza, envolvia a todos. Era um sopro de vida que unia gerações e aproximava as pessoas. Clara recebia visitas diárias da vila. Todos queriam ajudar, aprender mais sobre o cavalo e o cachorro, e conhecer o segredo daquela amizade que parecia invencível. Um dia, Luan, o garoto que havia perguntado sobre o pequeno, aproximou-se com um olhar curioso. Professora, será que o pequeno sente medo? Clara. O que você está achando dessa história?
Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Sorriu. Claro que sente. Só que ele aprendeu que o medo não pode controlar o coração. Luan pensou por um instante e respondeu: acho que o pequeno é corajoso de um jeito diferente. Ele é corajoso porque sabe amar. Na fazenda, o tratamento avançava. O veterinário indicava progressos, mas também alertava para os riscos. A perna do indomável ainda está fragilizada, se dizia. Cada movimento errado pode agravar a lesão. Clara sabia que o esforço exigia sacrifícios. O cavalo deveria ter limites, e o pequeno precisaria entender que, às vezes, a proteção também exige paciência. Enquanto trabalhavam juntos, uma pequena reviravolta aconteceu. Durante uma sessão de fisioterapia, o cavalo se assustou com um som alto vindo do mato próximo, o barulho de um grupo de caçadores passando pela área. O indomável tentou fugir, quase derrubando Clara no processo. O pequeno, percebendo o perigo, avançou na direção dos caçadores, latindo e chamando a atenção para longe do cavalo. Foi uma cena tensa, mas que revelou uma verdade importante: o cachorro não apenas protegia o amigo, mas era também um verdadeiro guardião da fazenda. A situação dos caçadores provocou uma nova discussão na vila. Apesar da cultura local valorizar a caça tradicional como parte da sobrevivência, a maioria das pessoas estava contra a presença dos homens nas áreas próximas ao galpão. Clara organizou uma reunião para discutir o assunto, envolvendo representantes da comunidade, o veterinário e as autoridades locais. Precisamos preservar, disse ela com firmeza. Não só os animais, mas todo o equilíbrio que eles representam para nossa vila. A conversa foi longa e, no final, um acordo foi firmado para restringir a caça nas proximidades da fazenda durante o período de recuperação do indomável. Enquanto isso, o relacionamento entre Clara e o pequeno se aprofundava. Ela passava horas conversando com ele, entendendo seu comportamento e aprendendo a linguagem silenciosa que os animais usavam. Um dia, sentada ao lado do cachorro, Clara sentiu a vulnerabilidade dele, o medo de perder o amigo, a insegurança de não poder proteger tudo o que amava. Foi um momento de emoção intensa para ela. Você não está sozinho, disse, acariciando-o pelo caramelo. Vamos vencer juntos. Mas o progresso tinha um custo. O tratamento exigia tempo, e Clara precisou se ausentar da escola por algumas semanas para se dedicar exclusivamente aos cuidados dos dois. As crianças sentiram sua falta, mas compreendiam a importância do que ela fazia. Enquanto isso, o pequeno parecia entender que sua missão era maior do que qualquer brincadeira na rua. O veterinário encontrou um problema inesperado durante uma das sessões de avaliação: o indomável apresentava sinais de estresse devido à imobilidade prolongada. Ele está ficando ansioso, se explicou ele a Clara. Precisamos encontrar uma forma de estimular sua mente e seu corpo, sem sobrecarregá-lo. Foi quando surgiu uma ideia revolucionária. Com a ajuda das crianças da vila, Clara começou a criar pequenos obstáculos e jogos para o cavalo, adaptados à sua condição física. As crianças se revezavam para conduzir o indomável por entre estacas, encorajando-o a manter o foco e a confiança. O pequeno era o mestre de cerimônias, liderando o caminho e incentivando o amigo com latidos e movimentos gentis. Cada pequena vitória era uma celebração. Cada passo era um triunfo contra as limitações. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Joaquim Amaral, mesmo forçado a aceitar o cavalo e o cachorro na fazenda, não havia desistido de sua desconfiança. Certo dia, em uma conversa com um empresário da cidade, comentou: isso tudo é bonitinho, mas você vai ver, o cavalo vai voltar a ser indomável. O cachorro caramelo não pode fazer milagres. O empresário sorriu, cético. A cidade precisa de provas, Joaquim. Não de suposições. Clara ouviu esses comentários e sentiu a pressão. Sabia que o momento de mostrar resultados concretos estava próximo. E que a vila estava de olho. No entanto, um novo imprevisto abalou a rotina: o pequeno apresentou sinais de febre. Clara correu para cuidar dele, temendo que o esforço excessivo estivesse cobrando seu preço. O cachorro,
que até então era o símbolo de força e resistência, precisava de cuidados especiais. A comunidade reagiu rápido. Dona Lourdes preparou remédios naturais, crianças levaram água fresca, e Clara acompanhou cada minuto do cachorro. Durante uma noite inteira, ficou ao seu lado, sentindo o calor do corpo frágil e ouvindo sua respiração pesada. O conflito interno do pequeno se tornava mais evidente. Ele queria continuar forte para proteger o indomável, mas seu próprio corpo mostrava os limites da batalha. Na manhã seguinte, depois de dias de preocupação, o pequeno abriu os olhos e abanou o rabo. Clara sorriu, emocionada. Você é um guerreiro, pequeno. E naquele momento, soube que o esforço valeria a pena. O indomável, sentindo a recuperação do amigo, deu um passo firme pela primeira vez em semanas. O cachorro caramelo latiu, e juntos, sob o sol brilhante da primavera, mostraram que a amizade verdadeira supera qualquer obstáculo. A vila nunca esteve tão viva como naquela semana. O espírito de união e esperança tomado pela comunidade era palpável no ar, que exalava o cheiro doce das flores de primavera misturado à fumaça leve das fogueiras acesas para assar os quitutes da festa que se aproximava. Era o momento esperado, da celebração do progresso, do esforço e, acima de tudo, da amizade entre o cachorro caramelo e o cavalo indomável. A festa da vila, como passou a ser chamada, não era apenas um evento social, mas uma verdadeira demonstração do poder da solidariedade. Clara, agora dedicada integralmente à recuperação dos dois amigos, sentia um misto de emoção e ansiedade. A festa seria o momento para mostrar a todos que o cavalo que antes seria sacrificado, e o cachorro de rua que ninguém dava nada, eram mais que simples animais, eram símbolos vivos da força e da esperança daquela comunidade. A vila, um pequeno povoado do interior brasileiro, com suas raízes enraizadas na cultura caipira, estava pronta para uma celebração que misturava a música tradicional, danças típicas e a culinária local. O aroma do bolo de fubá, do pão de queijo e do café passado na hora dominavam as ruas de terra batida. As pessoas preparavam seus trajes simples, coloridos, e decoravam o espaço com bandeirinhas e flores silvestres. Era um cenário que parecia ter saído de um filme antigo, mas que pulsava vida e histórias em cada olhar. Na manhã da festa, Clara acordou cedo para fazer os últimos preparativos. A primeira atividade do dia seria a demonstração do progresso do indomável, um teste de reabilitação para que ele pudesse andar em um circuito simples, guiado pelas crianças, com o pequeno ao seu lado como apoio constante. O veterinário estava presente, acompanhando cada detalhe, pronto para intervir se fosse necessário. Enquanto isso, Joaquim Amaral observava de longe, com um semblante fechado. Ele não conseguia entender como aquele cavalo indomável tinha se tornado o centro das atenções e o motivo de tanta alegria na vila. Para ele, o cavalo ainda era um problema, e a presença do cachorro caramelo, um simples animal de rua, só aumentava o mistério. Clara percebeu o olhar desconfiado de Joaquim e respirou fundo. Sabia que, apesar de todo o carinho da comunidade, aquela seria a verdadeira prova. O indomável parecia nervoso, mas também mais forte do que nunca. Seus olhos brilhavam com determinação, e a pata, ainda um pouco inchada, não impedia os movimentos seguros. A primeira etapa do teste começou com passos curtos, seguidos de pausas para descanso. Clara dava ordens suaves, encorajando o cavalo com voz calma. O pequeno corria à frente, latindo baixo, guiando e protegendo. As crianças, vestidas com roupas coloridas, ajudavam a conduzir o cavalo, incentivando-o com petiscos e carinhos. O clima de festa envolvia todos, e as pessoas observavam ansiosas. Era uma mistura de esperança e medo, medo de que o cavalo pudesse falhar, esperança de que o esforço valesse a pena. No meio do percurso, aconteceu a primeira reviravolta, um cachorro estranho entrou correndo no circuito, assustando o indomável. O cavalo relinchou alto e tentou fugir, mas o pequeno, rapidamente, avançou para proteger o amigo, latindo com firmeza e tentando controlar a situação. Clara correu até os dois, acalmando o cavalo e afastando o cão invasor. O incidente serviu para mostrar a vulnerabilidade do indomável e a coragem incansável do pequeno. A vila inteira aplaudiu a dupla, emocionada. Depois da confusão, o percurso foi retomado e concluído com sucesso.
O cavalo conseguiu completar o circuito sem grandes dificuldades, recebendo afagos e palavras de incentivo. Clara sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Na festa, os moradores compartilharam histórias sobre a força dos animais, sobre superação e sobre o valor das amizades improváveis. Dona Lourdes, com sua sabedoria antiga, comentou: "A vida ensina que a força não está só nos músculos, mas no coração. E esses dois mostram isso todos os dias." Enquanto a celebração continuava, Clara foi surpreendida por uma conversa com o veterinário. Ele mostrou resultados recentes dos exames do Indomável, indicando que a lesão estava realmente melhorando, mas que ainda seria necessário continuar o tratamento por mais alguns meses. "Não podemos baixar a guarda", alertou ele. "Um passo em falso pode significar um retrocesso." Clara concordou, mas sentiu que o sucesso até ali já era uma grande vitória. Ela olhou para o pequeno, que brincava com as crianças, e percebeu que a jornada deles estava longe do fim, mas que cada momento vivido era precioso. A festa terminou com uma noite estrelada, uma fogueira e um silêncio compartilhado por todos. Naquele instante, Clara entendeu que o que haviam conquistado não era apenas a recuperação física do cavalo, mas a união de uma comunidade e a prova de que o amor e a perseverança podem transformar até os corações mais endurecidos. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da casa simples de Clara, iluminando o interior modesto, mas cheio de vida. O aroma forte do café fresco misturava-se ao cheiro da terra molhada do lado de fora, sinal de uma madrugada de chuvas passageiras, tão comuns naquela época do ano. O dia prometia ser quente e intenso, assim como a luta diária de Clara, do pequeno e do Indomável. Nos últimos meses, o tratamento do cavalo havia avançado consideravelmente, e a relação entre os dois amigos, antes improvável, agora era um exemplo de fidelidade e companheirismo para toda a vila. Mas o caminho ainda era longo e cheio de obstáculos. Clara saiu cedo para a fazenda, com o pequeno saltitando ao seu lado, já cheio de energia depois de dias de descanso. O cachorro Caramelo parecia estar em sua melhor forma, esbanjando vitalidade e uma determinação inabalável que conquistava até os mais céticos. No galpão, o Indomável esperava, impaciente, pronto para mais uma sessão de fisioterapia. Naquele dia, Clara decidiu aumentar a intensidade do tratamento. O veterinário havia indicado exercícios de resistência moderada, para fortalecer a musculatura e melhorar a coordenação do cavalo. Mas havia riscos. O cavalo ainda sentia dor nas articulações, e por isso, era essencial que o pequeno continuasse ao seu lado para guiá-lo e proteger qualquer reação intempestiva. Enquanto trabalhavam, Clara percebeu que o Indomável se mostrava menos receptivo, às vezes impaciente, quase como se pressentisse uma mudança no ambiente. Ela também sentia uma inquietação crescente, um conflito interno, a esperança de que tudo daria certo e o medo latente de que a recuperação pudesse ser interrompida. No meio da tarde, a vila começou a se agitar com a notícia da chegada de um grupo de turistas interessados em conhecer a história do cavalo e do cachorro Caramelo. Era uma oportunidade inesperada para divulgar a luta dos dois e arrecadar fundos para continuar o tratamento. Clara, porém, estava dividida. Receber estranhos poderia perturbar a rotina de cuidados e aumentar o estresse do Indomável. Mas sabia que o apoio financeiro era crucial. Os turistas chegaram com câmeras, curiosos e fascinados. Eles ouviram atentamente as histórias de Clara, de Dona Lourdes, e das crianças que explicavam com orgulho a importância do pequeno na vida do cavalo. Durante a visita, Joaquim Amaral apareceu novamente, agora com um ar mais respeitoso, mas ainda desconfiado. Ele admitiu para si mesmo que talvez tivesse subestimado o poder daquela amizade. Porém, nem tudo foi fácil. Um dos turistas, sem querer, soltou uma pipa que caiu perto do galpão, assustando o Indomável. O cavalo relinchou alto e tentou fugir, quase derrubando Clara. Mais uma vez, o pequeno agiu rápido, pulando na frente do cavalo, acalmando-o com latidos suaves e encorajando-o a confiar novamente. O incidente reforçou para todos a importância do cachorro Caramelo como guardião e amigo fiel. Ao fim da visita, os turistas prometeram voltar para ajudar e divulgar a história. Clara sentiu uma mistura de alívio e orgulho, sabendo que aquela era mais uma etapa vencida. Nos dias seguintes, a rotina na fazenda seguiu intensa.
Clara percebeu que o Indomável precisava de estímulos além dos físicos, algo que mexesse com sua mente e seu coração. Inspirada pelas histórias da vila, ela decidiu introduzir música e sons da natureza durante as sessões. A melodia suave das viola caipira, acompanhada pelo canto dos pássaros, parecia tranquilizar o cavalo, criando um ambiente harmonioso. O pequeno, sempre atento, mostrava sinais de satisfação, como se entendesse a importância daqueles momentos. Porém, em uma tarde de calor intenso, uma nova dificuldade surgiu. Enquanto caminhavam pelo terreno, o Indomável se recusou a seguir adiante, mostrando sinais claros de dor e medo. Clara sabia que aquele era um obstáculo significativo, a ansiedade causada pela lesão, somada ao receio de perder a confiança que tanto havia conquistado. Foi então que o pequeno surpreendeu a todos com uma atitude inédita, e ele se colocou de frente para o cavalo, encarando-o com olhos brilhantes, emitindo um som baixo, quase como uma canção. O efeito foi imediato. O Indomável, tocado pelo gesto, deu um passo à frente, hesitante, mas firme. Naquele instante, Clara percebeu que o verdadeiro segredo estava na conexão profunda entre os dois, algo que nenhuma dor poderia romper. Nos dias seguintes, eles começaram a explorar novas atividades juntos, caminhadas mais longas e brincadeiras adaptadas, que fortaleciam não só o corpo do cavalo, mas o vínculo de amizade que era a base de toda a recuperação. A vila inteira se envolvia no processo. Crianças, adultos e idosos ajudavam com pequenas tarefas, trazendo alimentos, cuidando do espaço e, principalmente, oferecendo carinho. No meio desse cenário, surgiram também subtramas que enriqueciam a história. Dona Lourdes enfrentava seus próprios desafios com a saúde, mas mantinha a força e o sorriso para inspirar a todos. O Luan, o garoto curioso, descobria sua vocação para cuidar dos animais, e até Joaquim começava a mudar, tornando-se um aliado inesperado. O tempo passou e, após 6 meses de tratamento contínuo, o progresso era evidente. O Indomável caminhava com mais segurança, e o pequeno, cada vez mais forte, mostrava que seu papel não era apenas o de protetor, mas também o de companheiro inseparável. No entanto, Clara sabia que o desafio final estava próximo, uma caminhada longa até o centro da vila, onde todos esperariam para ver a transformação completa do cavalo. Ela preparou o Indomável com cuidado, organizou a equipe e garantiu que o pequeno estivesse ao lado do amigo. O percurso era árduo, com trechos de terra irregular, subidas e descidas, que testariam não só o físico do cavalo, mas também a força da amizade e da confiança. Cada passo foi uma vitória, cada hesitação, uma superação. No final da caminhada, quando chegaram ao centro da vila, uma multidão os esperava, emocionada e orgulhosa. Clara olhou para o pequeno e o Indomável e sentiu uma onda de gratidão e amor. Eles haviam vencido, não só a limitação física, mas o medo, a desconfiança e o abandono. Naquele momento, o cachorro Caramelo e o cavalo Indomável tornaram-se lendas vivas da vila, símbolos de que a força verdadeira está no coração. A chegada da temporada das chuvas trouxe um novo cenário para a vila e para os protagonistas. O céu, antes claro e azul, agora se mostrava carregado, cheio de nuvens cinzentas que ameaçavam desabar a qualquer momento. O cheiro da terra molhada e da vegetação intensa era forte, quase palpável, e o barulho constante da água batendo nos telhados e nos galhos criava uma sinfonia natural, ao mesmo tempo bela e assustadora. Clara sabia que a estação chuvosa traria grandes desafios para o Indomável e para o pequeno. A lama tornava os terrenos escorregadios, o frio da umidade poderia agravar a sensibilidade da lesão do cavalo, e as longas horas dentro de espaços pequenos poderiam provocar inquietação nos animais. Mas, ao mesmo tempo, aquela era uma oportunidade para testar a resistência e o espírito dos dois amigos e para unir ainda mais a vila em torno deles. Nos primeiros dias de chuva constante, Clara adaptou todo o cronograma de exercícios e cuidados, levando o Indomável para passeios mais curtos e protegidos, e buscando novas formas de distração para o pequeno, que demonstrava sinais de inquietação e ansiedade. A casa onde viviam se transformou num pequeno abrigo, com cobertores e mantas, e um espaço acolhedor onde ambos pudessem se aquecer e descansar. A vila, acostumada com as intempéries, aproveitava para intensificar os laços comunitários. As famílias se reuniam para trocar histórias, preparar alimentos tradicionais e cuidar uns dos outros.
A cultura caipira se manifestava em suas músicas, nos causos contados ao redor da fogueira, e na fé simples mais profunda em dias melhores. Clara se inspirava nesses momentos para fortalecer seu ânimo. Ela sabia que a recuperação do indomável não dependia apenas dos tratamentos físicos, mas da energia positiva que emanava ao seu redor. O pequeno, por sua vez, se tornava um verdadeiro símbolo dessa resistência. Numa tarde especialmente chuvosa, Clara percebeu que o indomável estava mais abatido. Os passos do cavalo estavam lentos, e a expressão de seus olhos carregava uma tristeza profunda. Preocupada, Clara chamou o veterinário, que chegou rapidamente com seu kit. Depois de examinar o cavalo, ele confirmou uma inflamação nas articulações, causada pelo frio e umidade. Era um momento delicado. A inflamação significava que o cavalo teria que interromper os exercícios por pelo menos 2 semanas e receber um tratamento intensivo para evitar que a lesão piorasse. Clara sentiu um nó na garganta. Sabia que aquela pausa era necessária, mas também temia que a estagnação pudesse afetar o progresso e, principalmente, o estado emocional do indomável. Foi o pequeno quem, mais uma vez, mostrou seu valor. Mesmo com o clima pesado, ele se manteve alegre e ativo, oferecendo companhia constante ao cavalo, lambendo seu focinho e rosnando baixinho para incentivar o amigo. Durante aqueles dias, Clara percebeu que o cachorro Caramelo se tornava um verdadeiro pilar de força. A relação entre eles crescia, com momentos de vulnerabilidade e carinho que emocionavam qualquer um que testemunhasse. No meio desse período de repouso forçado, aconteceu uma reviravolta média. O pequeno desapareceu por algumas horas durante uma tempestade intensa. Clara e os moradores da vila procuraram por todos os cantos, enfrentando lama e chuva, até finalmente encontrá-lo no curral, ao lado do indomável, protegendo-o como se fosse um escudo. A cena foi emocionante e mostrou a ligação inquebrável entre os dois. Mas o desaparecimento do pequeno levantou uma nova preocupação. Ele estava ficando vulnerável, e Clara precisava pensar em como cuidar melhor dele também. Passados os dias de tratamento intensivo, o indomável começou a dar sinais de melhora. Com o apoio do pequeno, ele retomou os exercícios lentamente, e a vila se uniu para garantir que a recuperação continuasse. No meio da temporada chuvosa, outra reviravolta pequena mexeu com a rotina. Uma grande árvore caiu no terreno próximo ao galpão, bloqueando o caminho habitual das caminhadas. Clara, com a ajuda das crianças e de Joaquim, precisou encontrar rotas alternativas e preparar o terreno para garantir a segurança do cavalo. Essa tarefa se transformou em um momento de união entre os moradores, que aproveitaram para limpar o espaço e fortalecer os laços. A natureza, apesar dos desafios, também mostrava sua força e beleza, enchendo os dias de chuva com o aroma fresco das folhas molhadas e o som reconfortante da água. A vila começou a se preparar para uma nova etapa, e a grande feira regional, onde Clara planejava levar o indomável e o pequeno para mostrar à população da cidade vizinha o progresso da recuperação e a importância daquela história de amizade. Mas para isso, haveria ainda um último grande obstáculo: a adaptação do cavalo e do cachorro a um ambiente totalmente novo, com barulhos, cheiros e pessoas desconhecidas. Clara estava determinada a vencer essa etapa, ciente de que o caminho era árduo, mas que cada desafio superado era uma conquista valiosa. O pequeno, apesar de toda a energia que mostrava, também precisava de cuidados especiais. Clara percebeu que ele apresentava sinais de cansaço e alguns pequenos machucados, frutos das aventuras e da constante vigilância ao indomável. Ela decidiu então dedicar mais tempo a ele, reforçando a importância do equilíbrio entre esforço e descanso. Na vila, a expectativa pela feira crescia. Dona Lourdes preparava quitutes tradicionais para vender, as crianças treinavam danças típicas para apresentar, e Joaquim, que se mostrava mais aberto, começou a ajudar com a organização. A temporada das chuvas, com seus altos e baixos, foi uma grande lição para todos. Ela ensinou que a vida é feita de fases, cada uma com seus desafios e aprendizados, e que o verdadeiro valor está na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. No final daquele capítulo da jornada, Clara, o pequeno e o indomável estavam mais fortes do que nunca. Prontos para enfrentar o que viesse, unidos pelo amor, pela esperança e pela determinação.
O dia da feira regional chegou com um céu limpo, uma brisa fresca que anunciava o fim da temporada chuvosa e o renascimento da esperança para Clara, o pequeno e o indomável. O sol brilhava forte sobre a estrada de terra que ligava a vila à cidade vizinha, enquanto os moradores se preparavam para a longa viagem que marcaria uma nova fase na jornada. Clara havia se esforçado para que tudo estivesse pronto, o indomável estava descansado e pronto para a exposição, o pequeno parecia mais animado do que nunca, e os detalhes da apresentação, que unia histórias, música e demonstrações, se estavam organizados com carinho. A expectativa era grande, e a responsabilidade, ainda maior. A viagem até a cidade foi um desafio em si. A estrada, irregular e esburacada, exigia cautela e paciência. O indomável, mesmo forte, sentia o desconforto das mudanças, e Clara teve que manter a calma para tranquilizá-lo a cada passo. O pequeno, por sua vez, caminhava atento ao lado do cavalo, sempre vigilante e cheio de energia. Ao chegarem, o cenário mudou completamente. A cidade era movimentada, cheia de ruídos, cheiros diferentes, e uma multidão que logo cercou os protagonistas, curiosa e animada. Clara sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Sabia que aquele momento poderia abrir portas importantes para o futuro, mas também temia que o indomável se assustasse com o barulho e o movimento. A primeira grande reviravolta média aconteceu quando, no meio da apresentação, um grupo de crianças soltou balões coloridos que subiram ao céu. O indomável, que até então estava tranquilo, se assustou com o barulho dos balões estourando e deu alguns passos para trás, quase perdendo o equilíbrio. Foi o pequeno quem novamente tomou a frente da situação. Ele latiu com firmeza, aproximando-se do cavalo, como quem dizia: "Está tudo bem, fique calmo." Aos poucos, o indomável se acalmou, graças ao apoio silencioso do seu amigo fiel. O público ficou impressionado com a interação entre os dois, e a história começou a ganhar ainda mais força e simpatia. Depois da apresentação, Clara conversou com diversos visitantes, que se mostraram dispostos a ajudar com doações e com o compartilhamento da história. Era o reconhecimento que ela tanto esperava. Mas nem tudo foi fácil. A segunda reviravolta média aconteceu quando, durante o retorno ao alojamento, o indomável demonstrou cansaço além do esperado. A mudança brusca de ambiente e o esforço da apresentação pareciam ter cobrado seu preço. Clara ficou preocupada e decidiu procurar um veterinário local para uma avaliação. O diagnóstico foi claro: o cavalo precisava de repouso absoluto por alguns dias, para evitar uma possível piora da lesão. Mais uma vez, a esperança parecia ameaçada. Durante aquele período de descanso forçado, Clara sentiu a pressão aumentar. A vila e os apoiadores da cidade depositavam nela uma expectativa enorme, e ela sabia que não podia decepcionar. O pequeno, percebendo a atenção da amiga, agiu com ainda mais dedicação. Ele não só protegia o indomável, mas também oferecia conforto e companhia a Clara, que muitas vezes se pegava exausta e com dúvidas. Foi então que aconteceu uma reviravolta grande, uma mudança profunda e inesperada. Joaquim Amaral, o antigo antagonista, apareceu na cidade, não como inimigo, mas como alguém disposto a ajudar. Ele havia visto a apresentação e, tocado pela força da amizade entre o cachorro e o cavalo, decidiu mudar de postura. Joaquim ofereceu apoio logístico para que Clara pudesse continuar o tratamento fora da vila, com equipamentos modernos e profissionais especializados. Essa oferta gerou um misto de emoções e surpresa, gratidão e desconfiança. Clara se questionava se deveria aceitar, temendo perder o controle da situação, mas sabia que aquela era uma oportunidade que não poderia deixar passar. Enquanto ponderava, o pequeno parecia entender a importância da decisão. Ele se manteve ao lado dela, silencioso, como se dissesse: "Estamos juntos, seja qual for o caminho." O ambiente na cidade começou a mudar para eles. A história do cavalo indomável e do cachorro caramelo viralizou nas redes sociais locais, atraindo ainda mais atenção e apoio. No entanto, junto com o sucesso, vieram também os desafios, pessoas com opiniões divergentes, críticas sobre a forma como o tratamento era conduzido, e a pressão para que tudo acontecesse rápido. Clara sentiu o peso da responsabilidade crescer, mas encontrou força nas pequenas vitórias, a melhora gradual do indomável, o carinho constante do pequeno, e o apoio crescente da vila e da cidade.
Durante esse tempo, as subtramas ganharam novos contornos. Dona Lourdes enfrentava com coragem suas dificuldades de saúde, mas usava sua sabedoria para aconselhar Clara e reforçar a importância da paciência e da fé. Luan, o garoto curioso, desenvolvia um talento para fotografar a rotina dos animais, ajudando a divulgar a causa e a envolver ainda mais pessoas. Um obstáculo significativo surgiu quando a vila recebeu a notícia de uma forte tempestade que poderia afetar as estradas e o acesso à cidade. Clara teve que se preparar para o possível isolamento, garantindo que havia suprimentos suficientes para o tratamento e para o bem-estar do pequeno e do indomável. A tempestade chegou com força, causando inundações e dificultando as comunicações. Clara, o pequeno e o indomável ficaram confinados em casa por dias, enfrentando o isolamento e o medo do desconhecido. Foi um teste para a coragem e a união deles. Clara aproveitou para reforçar o vínculo com os animais, contando histórias, cantando canções tradicionais da região, e dedicando tempo para cuidar de cada detalhe. O pequeno, apesar da agitação da tempestade, manteve-se calmo e atento, protegendo o indomável e trazendo conforto para Clara nos momentos de dúvida. Quando a chuva finalmente cessou e a vila começou a se recuperar, Clara sentiu que aquela experiência havia deixado uma marca profunda. A luta não era só contra a lesão do cavalo, mas contra os obstáculos da vida, que exigiam fé, resiliência e amor. Com o retorno da normalidade, a decisão sobre aceitar a ajuda de Joaquim foi tomada. Clara entendeu que aceitar apoio não significava perder autonomia, mas sim ampliar as possibilidades de sucesso. Assim, os próximos passos seriam dados em conjunto, sempre respeitando a história e os laços construídos. A expectativa crescia para o último capítulo da jornada, o retorno triunfante do indomável à vila, curado e forte, ao lado do pequeno, seu inseparável amigo. Clara, o pequeno, o indomável e todos da vila estavam prontos para celebrar o que parecia impossível, a vitória da esperança e do amor sobre as dificuldades. O sol amanheceu radiante no dia do retorno à vila, iluminando não só a estrada de terra que levava a Clara, o pequeno e o indomável, mas também os corações de todos que acompanhavam aquela jornada. Depois de meses de luta, desafios, superações e aprendizados, o momento finalmente chegará. O cavalo que todos julgavam perdido estava curado, forte e pronto para recomeçar a vida ao lado do cachorro Caramelo que nunca desistiu dele. Desde o início daquele ano, Clara e seus companheiros haviam enfrentado obstáculos que pareciam intransponíveis. O indomável, marcado por uma lesão grave que ameaçava sua existência, havia encontrado no pequeno uma fonte constante de força e motivação. O cachorro Caramelo, com seu jeito incansável, protegido pela coragem e inteligência, foi muito mais do que um amigo, foi a ponte entre a esperança e a realidade, a energia que transformou o impossível em possível. O caminho de volta para a vila era mais do que uma simples viagem, era a coroação de um sonho coletivo, o símbolo da união e da fé daquela comunidade simples, mas cheia de amor e determinação. Ao entrarem pela estrada principal, uma multidão os aguardava. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos vindos de suas casas para celebrar o momento que havia se tornado o maior triunfo da vila nos últimos anos. O ar estava impregnado com o cheiro da terra seca após a chuva recente, misturado ao aroma das flores do campo que brotavam em profusão ao longo do caminho. O barulho dos cascos do indomável batendo suavemente no chão misturava-se ao som animado das vozes e palmas da multidão. Clara sentiu as lágrimas correrem pelo rosto enquanto o pequeno, feliz e confiante, caminhava ao seu lado, abanando o rabo com entusiasmo. A chegada foi marcada por abraços calorosos, aplausos e lágrimas compartilhadas. Dona Lourdes, que havia sido uma das primeiras a acreditar na recuperação do indomável, preparou uma mesa com quitutes tradicionais para receber os visitantes, enquanto os moradores entoavam músicas caipiras com vozes emocionadas. A conexão entre o cavalo indomável e o cachorro Caramelo era palpável e inspirava a todos. O indomável, com sua postura orgulhosa e olhar sereno, parecia saber que havia sido salvo por um amigo que nunca desistiu. Durante a festa, Clara fez um discurso simples, mas carregado de emoção. Este momento não é só meu, ou do indomável e do pequeno. É de todos vocês, que acreditaram, que lutaram, que amaram. Essa vitória é da nossa vila, da nossa cultura, da nossa fé.
As palavras tocaram profundamente o coração dos presentes, que sentiam naquela história a essência do que realmente importa, o amor, a persistência e a coragem. No meio da comemoração, surgiu a última grande reviravolta da trama, uma prova final da força do vínculo entre os protagonistas. Durante a tarde, um visitante inesperado apareceu, o Joaquim, que havia se tornado um aliado fundamental ao longo da jornada, trouxe a notícia de que a história dele seria levada para além das fronteiras da região. Um documentário estava sendo produzido, e a vila seria reconhecida por sua coragem e união. Essa notícia trouxe alegria, mas também uma dose de ansiedade. Clara e o pequeno teriam que se preparar para expor sua história para o mundo, mantendo a autenticidade e o carinho que haviam guiado cada passo. A vila, no entanto, comemorava como se já tivesse conquistado o mundo. Durante os dias seguintes, a rotina ganhou novos contornos. A fama da história trouxe visitantes, voluntários e novos amigos, dispostos a contribuir para o cuidado dos animais e para a valorização das tradições locais. Clara sentia um misto de orgulho e responsabilidade. Sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma nova etapa, cheia de possibilidades, mas também de desafios. O pequeno continuava a ser o fiel escudeiro, mostrando sua personalidade alegre, corajosa e leal, sempre ao lado do indomável, que retomava aos poucos suas atividades e brincadeiras no campo. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando Clara levou o indomável para seu primeiro passeio oficial de volta pelos campos da vila. O sol já se punha, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, e o vento fresco acariciava a crina do cavalo. O cheiro da relva fresca, o som dos pássaros retornando ao ninho e a sensação da terra sob os cascos criavam um cenário de pura liberdade. O indomável, livre das dores e do medo, galopava com alegria genuína, enquanto o pequeno corria ao seu lado, latindo feliz e saltitando. Clara os observava com o coração cheio de emoção, consciente de que aquele momento era a recompensa de todos os esforços, sacrifícios e momentos difíceis. Mesmo com o sucesso, a protagonista passou por momentos de vulnerabilidade. Houve noites em que, sozinha, ela questionava suas escolhas, seus medos e o futuro. O carinho do pequeno e a lembrança da força do indomável foram seu consolo. Ela aprendeu que o caminho da vitória nunca é linear, e que a verdadeira força está em continuar, mesmo quando o horizonte parece incerto. A vila, por sua vez, florescia com essa nova energia. As tradições culturais, as músicas, a culinária, as festas populares ganhavam ainda mais valor, unindo as pessoas em torno da história de superação e amizade que se tornará símbolo para todos. Clara e os moradores começaram a organizar eventos para manter viva essa chama, criando uma rede de apoio para animais em situação de vulnerabilidade e incentivando o cuidado com a natureza. A amizade entre o indomável e o pequeno continuava a crescer, e Clara sabia que aquela conexão era a maior prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor pode transformar vidas. No fim do dia, quando o sol se pôs e as estrelas começaram a brilhar, Clara, o pequeno e o indomável estavam reunidos no celeiro, agora transformado num espaço de descanso e celebração. O cachorro Caramelo deitou-se ao lado do cavalo, lambendo sua orelha e emitindo aquele latido baixo, suave, que significava "eu estou aqui, sempre". Clara sorriu, sentindo o calor daquela amizade incondicional. A história deles havia começado com uma ameaça de sacrifício, com uma sensação de perda inevitável, mas terminava em um hino à vida, à esperança e à perseverança. Cada desafio, cada sacrifício, cada lágrima e sorriso tinham levado àquele momento de pura alegria e realização. O cachorro Caramelo havia feito algo realmente inacreditável, salvou não só o cavalo indomável, mas também um sonho, uma comunidade, uma cultura. E juntos, eles estavam prontos para escrever novos capítulos, com coragem, amor e a certeza de que, enquanto houver amizade verdadeira, nenhum obstáculo será grande demais. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou selva, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.